Hello everyone, how's it going? Eu sou o Teacher Victor Queiroz e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a língua inglesa. Na aula de hoje, nós vamos aprender mais um tempo verbal, que é o Past Continuous. Agora, voltando a destacar a importância de aprender os tempos verbais para se expressar com eficiência e fluidez em língua inglesa, hoje nós vamos conhecer mais um tempo verbal, que por sinal se parece muito com outro tempo verbal já estudado. Logo, logo você vai descobrir qual é. O tempo verbal que estudaremos hoje é o Past Continuous. Esse tempo verbal é usado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado, para expressar duas ou mais ações que aconteceram ao mesmo tempo no passado, para expressar uma ação contínua no passado que já estava acontecendo quando outra mais pontual ocorreu, e para expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado. Mas antes de entender todos esses usos, vamos aprender primeiro a estrutura, que por sinal é bastante parecida com a do tempo verbal Simple Present. A diferença é que agora o nosso bom e velho verbo to be será usado no passado. Para descomplicar, vale lembrar que o verbo to be no passado fica da seguinte forma, onde usava-se is, passa-se a usar was, e onde usava-se are, passa-se a usar were. Prosseguindo. Para construir frases na forma afirmativa do Past Continuous, a estrutura será a seguinte: sujeito mais verbo to be no passado mais verbo principal com ing mais complemento. Exemplos: David was washing the car. Daniel and Lina were talking. Agora, para construir as sentenças negativas, tudo que precisaremos fazer será acrescentar a partícula de negação not, após o verbo to be no passado. Veja como fica nos exemplos anteriores. David was not washing the car. Daniel e Lina were not talking. Lembre-se que quando o verbo to be se encontra com a partícula de negação not, há a possibilidade de contração, que nada mais é do que a junção das duas palavras. Assim teremos wasn't e weren't. Observe nos exemplos. David wasn't washing the car. Daniel and Lina weren't talking. Para construir as sentenças interrogativas, usaremos novamente o verbo to be, que aparece nesse tempo verbal também como verbo auxiliar. Manteremos a estrutura da frase negativa e, como de costume, vamos excluir a partícula negativa not e vamos deslocar o verbo auxiliar, nesse caso o verbo to be no passado, para o início da frase. Assim teremos Was David washing the car? Were Daniel and Lina talking? Now, voltando aos usos desse tempo verbal, vejamos alguns exemplos. Quando ele é usado para indicar uma ação contínua que ocorreu no passado. The businessmen were talking in the gathering. Os empresários estavam conversando na reunião, ou seja, uma reunião que já passou. Quando é usado para expressar duas ou mais ações que aconteciam ao mesmo tempo no passado. Exemplo, the judge was talking while the notary was taking notes. O juiz estava falando enquanto o escrivão estava anotando. Ou seja, enquanto um estava falando, o outro estava anotando. Duas ações que ocorriam no passado ao mesmo tempo. Quando é usado para expressar uma ação contínua no passado, que já estava acontecendo quando outra mais pontual ocorreu. I was taking a shower when the bell rang. Eu estava tomando banho quando a campainha tocou. Ou seja, a ação que estava acontecendo no passado era a ação de tomar banho, e então a campainha tocou. Para expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado. They were always making the same mistake. Eles estavam sempre cometendo o mesmo erro. Perceba que nessa frase nós temos a presença do advérbio always, que significa uma frequência, sempre. Nesse caso, de indicar ações habituais no passado, será comum aparecer o uso desses advérbios. Agora que você já conheceu todos os usos e estruturas desse tempo verbal, acompanhe o texto a seguir e tente definir qual situação de uso cada trecho expressa. I was watching TV late at night
when suddenly I heard a noise coming from the kitchen. I was going to the kitchen, fearful, when the phone rang. Jesus, I almost peed my pants. That was Jane saying she was coming back home. While she was coming back, I was waiting for her to arrive. Then we were carefully checking the kitchen, and it was just a squirrel. But since that night, I was always checking the kitchen before we went to bed. E então, conseguiram identificar cada uso? Se ainda não conseguiu, volta um pouquinho o vídeo e vê o texto de novo até dar certo. Deal? Na aula de hoje, nós aprendemos várias palavras. Aprendemos um novo tempo verbal, o past continuous, e vimos suas estruturas e algumas peculiaridades dele. Hope you enjoyed it! Agora, acesse a plataforma, leia o texto de aprofundamento, responda as questões do quiz, responda a pergunta do fórum e deixe um comentário na resposta de 2 amigos. Bye bye, see you!